18ª sessão ordinária. Peço desculpa aos presentes e aos que nos acompanham pela TV Câmara, devido ao atraso aí de aproximadamente 24 minutos. E dou boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos que se fazem presente nessa casa, o nosso vice-prefeito que havia já cumprimentado aqui na entrada, Laerte Casagrande, demais autoridades, a imprensa aqui presente e também a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental, invocando a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para fazer parte da mesa Leandra Piazza Dal Ponte, secretária de Educação. Consulto, senhores vereadores, se todos tiveram acesso à ata da 17ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária realizada em 16 de junho de 2025, às 19 horas. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 11 de 2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através da presente encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação. Projeto de lei número 17, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal 2246/2015, de 23 de junho de 2015. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 17/2025. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal número 2246, de 23 de junho de 2015. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal 2246/2015, em até 12 meses, contados da data de publicação do novo Plano Nacional de Educação, que sucederá o atual aprovado pela Lei Federal 13.005 de 2014, cuja vigência também foi prorrogado pela Lei Federal 14.934 de 2024. Parágrafo único. No prazo de que trata o caput desse artigo, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 107/2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Turvo. Aos cuidados, senhor presidente. Assunto: resposta ao ofício número 61 de 2025. Encaminhamento de denúncias da ouvidoria. Senhor presidente, em atenção ao ofício 61 de 2025, por meio do qual essa respeitável Câmara Municipal de Vereadores encaminha a esse executivo cópia das denúncias recebidas pela ouvidoria da Casa Legislativa. Informamos que a Prefeitura Municipal de Turvo recebeu as informações com a devida atenção e ciência. Cumpre-nos esclarecer que serão adotadas as providências necessárias para a apuração dos supostos fatos noticiados
nos termos da legislação aplicável, com o devido zelo e responsabilidade institucional. A administração municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta apuração de eventuais irregularidades que venham a ser apontadas. Colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 05/2025. Esse requerimento é de autoria da senhora vereadora Cleonice Lima Silvano. Senhor presidente, a vereadora que subscreve, de conformidade com o artigo 22, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 24, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer licença sem vencimentos pelo prazo de 30 dias para tratar de assuntos particulares a partir do dia 21 de julho de 2025. Turvo, 18 de junho de 2025, Cleonice Lima Silvano. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 17/2025. Indicação de autoria dos senhores vereadores e vereadoras Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Renata Pacheco Ribeiro, Rogério D'Agostin e Ivonir Arcaro. Solicita do Executivo Municipal que seja fornecido kits de alimentação para os pacientes do SUS e seus acompanhantes em viagens para tratamento fora do município. O pedido formulado nessa indicação reverte-se de caráter essencial para os pacientes e seus acompanhantes que realizarem tratamento ou que irão realizar consultas médicas e exames fora do município, por vezes passando o dia todo fora de casa e não possui condições financeiras para custear a própria alimentação na viagem. Deste modo, requer-se que a Prefeitura forneça um kit de alimentação, lanche, para os pacientes e seus acompanhantes, que sejam carentes e que se desloquem com os veículos da Secretaria de Saúde. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, que desde já agradecemos. Sala de Sessões, 23 de junho de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura de convites. O município de Balneário Arroio da Silva tem a honra de convidar os senhores vereadores e a população desse município para participar da 32ª Festa do Peixe, que acontecerá de 3 a 6 de julho de 2025. O evento envolve feira do mel, feira de negócios, artesanato, encontro de motos, exposições, shows nacionais, cultura e muita gastronomia. A abertura oficial será dia 3/7, horário 20 horas, local Avenida Getúlio Vargas. Contamos com a sua presença. Evandro Scaini, prefeito municipal, Jorge Luiz Freitas, vice-prefeito, e Itaionara Reco, secretária do Turismo. Também com o mesmo ofício vem a Festa do Peixe, de 3 a 6 de julho, entrada franca, e o 4º Moto Peixes, que vai acontecer dia 5/7, sábado, às 10 horas, local Avenida Getúlio Vargas, também com bastante atrações. Então, convidam a todos para participarem. Vamos agora projetos na comissão. Projeto de Lei do Executivo 13/2025, 14/2025, 15/2025 e 16/2025. Qual a situação? O 13 já vai para votação na sessão de hoje, o 14 também, o 15 e o 16 ficou para a próxima sessão para mais esclarecimentos. E o 17 também parece que eles também vão dar uma olhada com carinho no decorrer da sessão. Ok, positivo. Vamos então para a ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de lei do Legislativo número 4 de 2025. Esse projeto é de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro, reconhece de utilidade pública, ampara a Associação de Mães, Pais e Redes de Amigos de Autistas de Turvo. Fica reconhecida de utilidade pública, a Associação ampara a Associação de Pais, Mães e Redes de Amigos de Autistas de Turvo, CNPJ 57 170 460 0001 85, fundada em 19 de 4 de 2024,
com sede na rua Jorge Lacerda, 2541, bairro Cidade Alta, nesse município. Com parecer favorável das comissões competentes, sem emendas, aprovado por unanimidade na última sessão do dia 16/6. Então, colocamos em votação o projeto de lei legislativo número 4/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei legislativo número 4/2025, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 13/2025. Também projeto com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas. Altera dispositivos da Lei Complementar número 009/2011 e da outras providências. Artigo 1º. O cargo de contador constante no anexo 1, quadro de cargos e vagas do servidor público desse município, da Lei Complementar 09/2011, passa a vigorar com a seguinte redação: Código ANS 020, cargo contador, número de vagas 2, está aumentando uma vaga somente, carga horária 40 horas, local de atuação, Secretaria de Administração e Finanças. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Coloco em votação única o projeto de lei número 13/2025. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 13/2025, aprovado por unanimidade em votação única. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 14/2025. Também com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas. Autoriza o Poder Executivo a desafetar bens públicos para declarar de uso domiciliar. Autoriza suas destinações para fins de construção de unidade habitacional populares e da outras providências. Artigo 1º. Ficam desafetados os seguintes bens públicos municipais de uso especial e, consequentemente, declarados de bem de uso dominical. 1. Um terreno urbano, matrícula 25604, com área de 821 metros e 24 centímetros quadrados, situado no loteamento Floresta. A área é de utilidade pública, com as seguintes formato: 27,30 centímetros distando da esquina com a rua C, confrontando frente ao norte com 29,33 centímetros, com a rua A, fundo sul com 29,33, com terras de Venâncio Menegaro, extremando ao leste com 28 metros, com área verde, e ao oeste com 28 metros, com lote 1 da quadra E. 2. Um terreno urbano, matrícula número 32.152, com área de 2.042 metros e 11 centímetros quadrados, situado no loteamento Floresta 2, bairro São Luís, quadra 572, setor 06, com formato retangular, constituído de área de utilidade pública, distando 231 metros e 80 centímetros da esquina com a rua 32, com as seguintes medidas e confrontações. Frente ao sul, com a rua 33, tendo 51,20 metros. Fundo ao norte, confrontando com terras de Luiz Sibien, tendo 51,20 metros. Ao oeste, confrontando com terras de Luiz Sibien, tendo 40 metros. Ao leste, confrontando com lote 258 e com área verde, tendo 39,77 metros. 3. Um terreno urbano, matrícula 27.188, com área de 981 metros e 40 centímetros quadrados, também de utilidade pública, construído do lote 103, quadra 557, formato irregular, lado ímpar, distando 39 metros de esquina com a rua 423, confrontando frente ao norte com a rua 422, com 39,23 metros, sul com terras de espólio de Alexandre Manente, com 38,66 metros, extrema ao leste com lote 64,
com 25,20 metros, e a oeste com terras de Dorval Francisco Pereira, com 25,20 metros. 4. Um terreno urbano matrícula 34.828, com área de 2.105 metros e 95 centímetros quadrados, situado na rua 330, loteamento Júlia Norcarlesse, bairro São Luís, com as seguintes medidas e confrontações: ao sul, frente, onde mede 77 metros, com a rua número 330. Ao norte, fundos, onde mede 77 metros, com terras de Ivan Luiz da Silva Carlesse. Ao oeste, onde mede 27,35 metros, com a rua Abrão Triquês. Ao leste, onde mede 27,35 metros, com o lote 425. Artigo 2º. A desafetação das áreas descritas no artigo 1º tem como objetivo possibilitar a construção de 25 unidades habitacionais populares, obtidas através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O município de Turvo deverá efetuar no cartório de registro de imóveis todos os trâmites necessários a fim de averbar a área desafetada. Turvo, 12 de junho de 2025, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 14/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 14/2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Coloco em discussão o requerimento número 4/2025. Esse requerimento é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que subscrevem, com fundamento no artigo 123, inciso 14 do regimento interno dessa casa, vêm respeitosamente requerer o desarquivamento do projeto de lei número 11/2025, de autoria do município de Turvo, a transferir recursos financeiros à Associação Clube de Mães deste município. O pedido de desarquivamento se justifica ante a informação de que o chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará mensagem retificadora ao referente projeto, a que justifica a reabertura da tramitação para análise das alterações propostas. Diante da relevância social do projeto, que visa fomentar atividades de cunho cultural e assistencial junto com a comunidade local, entendemos oportuno ou necessário o seu desarquivamento para a continuidade da apreciação legislativa. Turvo, 16 de junho de 2025. Coloque em votação única o requerimento número 4/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento número 4/2025, aprovado por unanimidade em votação única. Coloque em discussão a indicação número 13/2025. Indicação de autoria dos senhores vereadores Laone Coelho, Cleonice Lima Silvano, Renato Oswaldino Favro e Valcir Vassoler Milanês. Solicitam que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, providencie a restauração, manutenção e limpeza do parquinho infantil localizado no centro desse município, especificamente no fundo da Igreja Católica, na rua Nereu Ramos. A presente indicação tem como objetivo atender à solicitação de moradores e frequentadores do local, que têm relatado a necessidade de melhorias e reparos no referido parquinho. Trata-se de um espaço amplamente utilizado por crianças e familiares da comunidade, o que torna a sua conservação essencial para garantir segurança, lazer e qualidade à vida da população. Turvo, 4 de junho de 2025. Coloque em votação única a indicação número 3/2025. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 3/2025, aprovado por unanimidade. Em votação única. Vamos agora, então, ao uso da palavra. Convido Leandra Piazza Dal Ponte para fazer uso da palavra. Assunto: Plano Municipal de Educação e outros assuntos. Boa noite a todos.
Senhoras e senhores, gostaria de falar sobre alguns temas, e se vocês tiverem algum questionamento, peço que façam no final, pois pode ser que, ao decorrer do meu discurso, algumas perguntas sejam respondidas. Tá? Estou aqui hoje para tratar de um tema de extrema importância para o nosso município e, principalmente, para a continuidade e fortalecimento da nossa educação pública. A necessidade de prorrogação do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é o instrumento que organiza as metas e estratégias da educação no nosso território, alinhado ao Plano Nacional de Educação. Lembrando que este iniciou em 2014, com validade de 10 anos. O Congresso Nacional aprovou a prorrogação do Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025, reconhecendo que, embora avanços tenham ocorrido, muitas metas não foram plenamente alcançadas, seja por fatores estruturais, econômicos ou mesmo por consequências da pandemia. Nesse cenário, a prorrogação do Plano Municipal de Educação se faz necessária, principalmente pelo fato de que o Plano Nacional de Educação se encontra em estudo para a elaboração de novas metas. Como o Plano Municipal deve estar alinhado às diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional, não é possível concluir um novo documento municipal enquanto não tivermos uma versão consolidada e definitiva do Plano Nacional de Educação. Trabalhar com esse alinhamento é fundamental para garantir coerência nas políticas educacionais, bem como para assegurar a continuidade do acesso a recursos e programas do governo federal. Por isso, a prorrogação do nosso plano local é uma medida responsável e necessária neste momento. Mais do que isso, há um fator objetivo e urgente. A não prorrogação do nosso Plano Municipal de Educação pode acarretar a perda de repasses de verbas do governo federal e comprometer o acesso a programas e políticas públicas essenciais. O Ministério da Educação, por meio de seus sistemas de monitoramento, condiciona a continuidade de alguns financiamentos à vigência do Plano Municipal atualizado e em consonância com o Plano Nacional. Portanto, esta prorrogação não é apenas um ato administrativo. Ela é uma garantia legal e institucional de que o município segue comprometido com a melhoria da educação, com o planejamento de longo prazo e com o acesso a recursos que permitem a execução dessas metas. Por isso, hoje, peço o apoio de todos os vereadores para que esta medida seja compreendida não como um adiamento, mas como um passo necessário para garantir continuidade, coerência e compromisso com o direito à educação de qualidade para todos. Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para compartilhar com todos um breve panorama do nosso trabalho desde o início deste ano em relação às contratações de funcionários e outros. Começamos o ano letivo enfrentando um desafio significativo. Não contávamos, naquele momento, com um processo seletivo vigente que pudesse orientar nas contratações de professores. Diante disso, e visando garantir o início das aulas, foi necessário recorrer a contratos emergenciais. Sabemos que esse tipo de contratação, por sua natureza temporária, não é o mais atrativo para muitos profissionais, o que resultou em uma baixa adesão e, consequentemente, dificuldades para compor nosso quadro, que atualmente conta com mais de 200 servidores. Com a finalização do processo seletivo, conseguimos avançar, mas, ainda assim, algumas áreas não foram plenamente atendidas. A lista de classificados foi utilizada até o fim em alguns cargos e, como ainda havia vagas em aberto, tivemos que abrir chamada pública, como previsto em lei, para suprir essa demanda. Ainda restam algumas lacunas, mas o processo está em andamento. Vale lembrar que a convocação dos candidatos do processo seletivo também segue critérios legais, estabelecidos no edital, o que naturalmente confere um ritmo mais criterioso e, por vezes, mais lento ao processo. Apesar de todos esses desafios, hoje já temos praticamente todas as áreas preenchidas.
Todas as vagas de serviços gerais, tanto nas unidades escolares quanto na cozinha industrial, estão atualmente ocupadas. Aliás, desde a última segunda-feira, nossa cozinha industrial passou a contar com uma equipe completa de 12 profissionais, o que representa um importante avanço e supre totalmente a necessidade de produção e limpeza da mesma. Em relação ao corpo docente, quero tranquilizar a todos que nenhum aluno está sem professor. Em alguns casos, onde ainda não conseguimos preencher a vaga com um titular, temos um profissional qualificado atuando provisoriamente, garantindo o pleno andamento das atividades escolares. Nesta semana, abriremos mais uma chamada pública, com o objetivo de preencher as últimas vagas ainda em aberto. Reconhecemos que essa não é a situação ideal. No entanto, é importante frisar que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, com responsabilidade e dentro dos limites legais para superar essas dificuldades e garantir o pleno funcionamento da nossa rede de ensino. Outro tema bastante relevante é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. É de conhecimento geral que o IDEB do nosso município apresentou uma queda na última avaliação. Sabemos que essa situação é resultado de diversos fatores. E, embora seja importante reconhecê-los, nossa atenção está voltada para o futuro, buscando soluções e avanços concretos. Atualmente, já contamos com uma parceria firmada com o SESI para desenvolver um trabalho específico com os alunos de 5º e 9º ano, com foco na preparação para a prova do IDEB. Como parte dessa iniciativa, será realizada uma avaliação diagnóstica individual que permitirá identificar com precisão os déficits de aprendizagem de cada estudante dessas turmas. A partir dos resultados dessa avaliação, a equipe do SESI atuará em conjunto com os professores da rede na construção e aplicação de estratégias pedagógicas personalizadas voltadas para suprir essas lacunas e promover a aprendizagem efetiva. Essa parceria representa mais um passo importante em nosso compromisso com a melhoria da qualidade da educação no nosso município, fortalecendo o trabalho já realizado nas escolas e contribuindo para elevar os índices de desempenho dos nossos alunos. Além do projeto voltado para as turmas que participarão do SAEB, a parceria com o SESI também abrangerá a formação continuada dos nossos professores em julho. Será realizada uma formação especial, direcionada a todos os professores e monitores da rede municipal de ensino. Essa formação terá como objetivo o fortalecimento das práticas pedagógicas, a troca de experiências e a construção coletiva de estratégias que contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em todas as etapas da educação básica. Além dessas iniciativas, estamos em fase de negociação com a SATIC para a implantação de 2 projetos que farão parte do contraturno escolar dos alunos da rede municipal. Esses projetos têm como objetivo ampliar as oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e formação integral dos nossos estudantes. Há algumas semanas, realizamos uma visita à sede da SATIC, onde o prefeito Heriberto, o vereador Zebra, o vice-prefeito Laerte, o secretário Giovanni e representantes da Secretaria de Educação puderam conhecer de perto esses e outros projetos desenvolvidos pela instituição. A visita foi extremamente produtiva e reforçou nosso interesse em trazer propostas inovadoras e eficazes para enriquecer o tempo escolar dos nossos alunos. Essa possível parceria representa mais um passo em direção à construção de uma educação mais ampla, conectada com as necessidades do nosso tempo e comprometida com o futuro das nossas crianças e adolescentes. Lembrando a todos os vereadores aqui presentes que as portas da Secretaria de Educação de Turvo estarão sempre abertas para recebê-los. E, com certeza, ficaremos muito felizes em tirar suas dúvidas e acolher suas sugestões. Agradeço a compreensão e o apoio de todos. Muito obrigada. Obrigada, Leandra. Não sei se algum vereador tem algum questionamento, alguma colocação.
Leandra, Oi. então, tu citou ali a questão do suporte da SATIC para o contraturno, que vocês Isso. estão avaliando isso. Isso, né? estamos passando informações do nosso público, né, para ver a proposta que vai vir para nós, se é viável. Ah, tá, vocês não têm ainda essa proposta. Nós Existe temos- alguma coisa direcionada especificamente para as crianças atípicas? Na verdade, Nesse contraturno? Na verdade, os nossos projetos de contraturno, elas abrangem tanto as crianças, né, atípicas quanto as outras. Tem muitas crianças atípicas que participam do nosso contraturno. Certo. Mas Sim. algo específico para elas? Na não- verdade, não é específico. A gente Sim. tenta, como que eu vou te dizer? A gente tenta englobar eles, né, nos projetos que a gente tem. E a gente está conseguindo. Tem bastante alunos que Certo. ficam e a gente está conseguindo um bom desempenho deles e uma boa resposta em relação a isso. Tá bom. Só isso, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mana. Queres também falar? Sim, pois não. Queria parabenizar a secretária de Educação, a Leandra, né, por ter vindo nesta casa, por ter Obrigada. dado algumas informações muito pertinentes, né, que para essa casa e para a população que vai ouvir amanhã de manhã. Sim. Gostaria também de dizer que vejo com muito bons olhos essa situação, tanto da SATIC quanto ao SESI, né, tomara que dê certo, pelo fato da nossa situação do IDEB, né, termos tido aí não muito bom, né, a pontuação. Sim. Então, te agradecer mais uma vez, e cada vez que a gente te procurou, tu sempre nos tirou informação, e muito obrigada. Muito obrigada. Agora a Cleonice fez eu lembrar de outra parceria que a gente tem com o SEBRAE também. A Prefeitura já firmou parceria com o SEBRAE e ele abrange várias áreas, né, dentro da Prefeitura, como o comércio, né, e a educação também não ficou de fora. Né? Então, tem um contrato de 2 anos com o SEBRAE e, dentro deste contrato, a gente tem também oficinas para os nossos estudantes, né, de empreendedorismo e também formação para os gestores e professores, que nesses 2 anos a gente irá aplicar nas nossas escolas e com os nossos funcionários. Obrigada. Boa noite. Sim. Tá ligado, né? Tá ligado. Dar os parabéns a você pela se colocar à disposição aqui de esclarecer e dizer que eu tive junto lá na SATIC e realmente uns projetos muito bons. Torço para que se consolide, que dê tudo certo, né? Que a gente consiga consolidar esses projetos, porque quem ganha são a população turvense, né? São os nossos filhos, nossos netos, enfim, todos que fazem parte do currículo escolar. E dizer que, da mesma forma que você se colocou à disposição, hoje a gente falou também com a Thaís, da Saúde, né? Ela também se coloca à disposição de todos os vereadores, todos os secretários se colocam à disposição de todos quando tiverem dúvidas, né? Para que procurem e conversem, que com certeza serão bem recebidos e talvez os secretários consigam dirimir as suas dúvidas, né, Leandra? Sim, com certeza. Mas parabéns e obrigado pela explanação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Leandra, quero fazer uma colocação final, te parabenizar pelo desafio que é estar à frente de uma Secretaria de Educação tão importante, que o futuro das nossas crianças passa realmente muito hoje pela escola, né? A gente tem uma geração aí muito ativa hoje em dia, essa gurizada aí, estão tudo voando nessa questão tecnologia. Eu desejo sucesso nessa tua empreitada, agradeço a tua explanação e serás sempre muito bem-vinda nessa casa. Muito Sucesso e saúde no teu trabalho. Ok, Muito obrigado. Obrigada também. Vamos agora, então, ao uso da palavra dos vereadores. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Renata Pacheco Ribeiro, assunto indicação. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, autoridades aqui presentes. Obrigada, Leandra, né, pela tua presença e por ter esclarecido algumas situações aqui. A gente sempre que traz algumas coisas é em função da procura da população, né,
vêm até os vereadores para procurar e relatar as coisas que não estão de acordo ou que não atendem às expectativas. Então, foi essa a intenção da gente trazer. Mas é sempre importante esses esclarecimentos, né? O motivo, então, da minha fala hoje é uma indicação que nós estamos fazendo, a bancada do Progressistas, juntamente com a bancada do PL, em função do kit de alimentação fornecido pela Secretaria da Saúde. Esse kit ele foi implantado em 2023, atendendo a uma necessidade que nós começamos a observar dos pacientes que faziam seu tratamento fora do domicílio. Né? Nós temos aqui motoristas que comprovavam essa necessidade, pacientes que comprovavam essa necessidade. E eu fiquei sabendo dessa realidade enquanto era secretária de saúde, porque quando eu tinha que fazer algum trabalho em Florianópolis, na Secretaria de Estado, eu não ia num carro próprio para mim. Normalmente eu ia junto com os pacientes. E num determinado local, durante a viagem, os motoristas param para que os pacientes desçam, vão no banheiro, façam um lanche. E eu notei que algumas pessoas não desceram do carro. E aí eu perguntei o porquê que algumas pessoas não tinham descido. E aí teve um senhor que me fez o seguinte relato: minha filha, é a terceira vez que eu estou vindo esse mês a Florianópolis. Eu já não tenho mais dinheiro. E quem regula esses pacientes é o governo do Estado, é uma regulação estadual. Então, nós não temos como saber quando vai ser essas consultas, né? Muitas vezes chega para a gente hoje, para o paciente estar amanhã de manhã. Então, às vezes não tem nem como prover algum recurso para ir, pelo menos para se alimentar. Foi então que eu trouxe isso comigo, né, esse desafio de tentar, pelo menos, minimizar essa necessidade. E nós não estamos falando só de adultos, né? Nós estamos falando também de crianças, com pais e mães que, às vezes, têm 2, 3 filhos que fazem também esses tratamentos lá. Então, a gente criou o kit alimentação, né, com pelo menos uma refeição, para os pacientes que faziam seus tratamentos de Tubarão para cima, né, que ficariam mais tempo fora e retornariam somente no final do dia. À época, esse kit custava em torno de R$12, né, a caixinha, com uma fruta, uma água, um suco, uma barra de cereal e uma bolachinha. Né? Viajavam aproximadamente 170, 180 pacientes por mês, e a gente fornecia, então, essa alimentação. Eu quero dizer que, quando o projeto ele é bom para a população, ele tem que ter continuidade. Não é porque foi um projeto de A, ou B, ou C. Ele foi um projeto que atendeu à necessidade das pessoas. E nós temos aqui um paciente que recebeu. Foi bom, né, Josué, tu receber aquele lanchinho naquela madrugada que tu foi buscar o teu tratamento, né? Então, a gente foi com esse olhar, né? Acredito até que não foi com o olhar político, foi com o olhar humano. Clodoaldo também recebeu o lanchinho. E faz diferença, né, Clodo? Quando é menos R$1 que eu tenho para gastar lá para me alimentar. Então, gostaria de ficar aqui o meu pedido, né, e junto aos demais colegas vereadores, para que o Executivo tenha esse olhar humano do projeto e que esse lanche volte a ser distribuído, não por uma questão politiqueira, por uma questão humana. Então, agradeço, era essa a minha fala. Muito obrigada e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Presidente, posso? Até onde eu sei, está sendo continuado com o lanche. Está tudo normal. Então, talvez no início não teve. Acho mas que essa hoje... semana, porque até então eu fui me informar. Não, já faz mais dias. O ministro trabalha na área, pode... eu me informei. Talvez, sei lá, alguém não tenha recebido, mas que eu saiba, foi dado continuidade, sim. Não era a informação que eu tinha, mas está feita a indicação, né? Gostaria que, então, tivesse esse olhar aí para o projeto. Obrigada. Vereadora Renata, se me permite, eu acho que o que está funcionando bem, e obviamente, quando fala dessa questão do olhar humano, né,
Se talvez aconteceu aí um mês, ou 2, ou 3, enfim, que não estava acontecendo, mas foi tirar as informações. Eu acho que quando você fala nesse sentido, e geralmente as pessoas que precisam da saúde, do SUS realmente, têm essa necessidade, a gente sabe do trabalho que foi feito, e realmente o que tu falou, está aqui o Laerte, nosso vice-prefeito, tenho certeza que se não estava acontecendo, vai acontecer, né, Laerte? Que realmente essas pessoas que usam o SUS, realmente a coisa funciona, né? Então, quero agradecer aí, realmente, que a coisa funcione do melhor jeito. Muito obrigado. A caixinha também, ela não servia ali, também ia carregadinho de informações, né, da Secretaria da Saúde, porque ela realiza inúmeras campanhas ao longo do ano, então a caixinha ela pode ser personalizada, da dengue, do setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Então, não só a questão humana, mas também a questão de informação. Positivo. Muito obrigado, vereadora Renata. Chamar agora o vereador Cláudio Januário, assunto convites. Quero dar aqui o meu boa noite ao presidente da casa, vereadoras, vereadores, ao vice-prefeito, à imprensa e a todo o público presente. E, em especial, a nossa secretária da Educação, a Leandra, que é lá do Posto Alonso. Então, hoje o meu assunto vai ser os convites. 13ª reunião anual de avaliação do arroz sul-catarinense. Deixa eu procurar aqui. Dia 20 de 2024 e 25, local Cetrar Araranguá, dia 25/6, quarta-feira. 8h30 às 9h45, manejo nutricional do arroz, palestra da EPAGRE. Das 10 às 12 horas, manejo de herbicida, BASF, Corteva, FMC e Ihara. 12 horas almoço. À tarde, público em geral, vai ser as avaliações. Vamos para as outras. Não gosto de usar o celular, mas hoje foi meio em cima do laço. Convite para o seminário. Seminário de arroz irrigado em Forquilinha. Data 26/6, quinta-feira. Horário 13h30. Local, auditório da Coopera, Centro, Forquilinha. 13h30, abertura. 13h45, palestra sobre mercado de arroz, milho e soja. Analista de mercado, Sérgio dos Santos Júnior, Conab. 15 horas, palestra sobre clima para a safra 25/26, Dr. Márcio Sônego, EPAGRE. 15h45, avaliação da safra 24/25, engenheiro agrônomo Fernando Locke Silveira, EPAGRE. 16 horas, café e encerramento. Posso te fazer uma colocação disso aqui, Cláudio? Realmente é uma palestra espetacular essa questão do Serginho da Conab, tá? Ele trabalha lá em Brasília, ele é um profissional que está muito por dentro nessa questão de valores e preços, seja do arroz, do milho, da soja, e também o climatologista de EPAGRE, o Márcio Sônego aí, é outro cara que também dispensa comentário, um profissional de alto gabarito. Então vale a pena aí os agricultores da região se fazerem presente na Forquilinha nesse dia 26 aí de junho, nessa quinta-feira aí, a partir das 13h30. Obrigado, Cláudio. E o último convite é o convite, 4º encontro dos arrozeiros de Meleiro e região. Venha participar desse encontro técnico e produtivo com palestras voltadas ao manejo inteligente e sustentável da cultura do arroz. Data 24 de junho, terça-feira, a partir das 13h30. Pavilhão do Arroz, Meleiro. Programação, 13h30, abertura. 14 horas, resistência invisíveis. Sagitária é o desafio do controle químico. Isso são os insos, né? Palestra Dr. Antônio M. de Oliveira Neto, professor da UDESC. 15 horas, nutrição inteligente, o caminho da arrozeira, sustentável e lucrativa. Palestra, engenheiro Dr. Marcos
LC do Vale. Pesquisa e Paga Estação Experimental de Itajaí. Logo após, café com encerramento para os participantes. Então, arrozeiros, nesse momento de preço baixo, sempre é bom a gente se atualizar mais com as novidades, né? Cláudio, posso fazer também um adendo nessa situação? O professor Antônio, da UDESC, ele foi um dos primeiros aí que descobriu a questão da resistência do chapéu de couro do Loint, entendeu? Em pesquisa. Então, ele é um cara profundamente conhecedor da questão dos insos aí na lavoura do arroz, E o Dr. Marcos aí também, pesquisador da estação de Itajaí, aí, tem um conhecimento profundo na questão de solos. Então, realmente, essa semana, quem é agricultor, é uma semana bem fria, uma semana realmente para participar dessas palestras aí, adquirir um pouco mais de conhecimento, já que o preço não ajuda muito, vamos tentar fazer uma lavoura um pouco mais econômica, mais barata, para tirar um pouco do prejuízo. E a gente viu ali que todos os nomes de técnico e engenheiro agrônomo são feras na área do arroz, né? Então, quem puder participar seria muito bom. O meu bom dia, imigrantes, e boa noite. Muito obrigado ao vereador Cláudio. Convite muito bem feito. Vamos aí, então, ao quarto vereador inscrito, Valcir Vassoler Milanês, assunto esporte. Alguém esqueceu aqui. Entendeu? Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora. Boa noite especial aqui à secretária de Educação, Leandra. Parabéns pelo desafio, Leandro. Sei que é difícil, educação, né? Tema bastante complicado, mas que sua capacidade, com certeza, tira de letras. Parabéns pela explanação de hoje também. Boa noite ao vice-prefeito, Laerte. O pessoal da agricultura que está aí, o Daniel e a Vera, sempre presente. Boa noite. Boa noite à imprensa. Boa noite a todos os demais presentes nessa noite. Do esporte, próximo final de semana, no sábado, inicia o campeonato da Alarme. Competição do regional aqui, né, do Alarme da Liga de Criciúma. Esse ano são compostas por 9 equipes, 2 chaves, uma de 4 e uma de 5, jogando uma chave contra a outra, classificando-se os 3 melhores, sendo que o primeiro de cada chave já vai para semifinal, e o segundo e o terceiro fazem um jogo único, sendo que o segundo joga em casa. Só tem essa vantagem, não tem vantagem nenhuma. E as chaves ficaram compostas da seguinte forma: chave A, o Metropolitano, Vila Nova de Sara, a Serção aqui da Sanga Grande, vizinhos, Turvo, e o Barão também de Sara. Já na chave B ficou Içara, Mãe Luzia, Aranaguá e São Bonifácio. Vocês viram que tem 3 times de Sara nessa competição, né? E Criciúma mesmo só tem o Mãe Luzia. O restante, a Alarme, é composta por equipes da Liga de Criciúma, mas composta por equipes de outros municípios. Mas, enfim. Então, no sábado, dia 28, inicia esse campeonato, né? E o Turvo já joga em casa, um jogo importante, contra o São Bento. São Bento Alto. São Bento estava na segunda, subiu esse ano. Os jogos terão início às 15 horas, porque não vai ter preliminar, não vai ter mais o sub-18. A Alarme decidiu fazer o jogo único e fará a categoria sub-15, bem provável, após o término desse campeonato. Daí dá atenção só às categorias de base. Era bastante conturbado os dois jogos juntos, né? Problema de vestiário, enfim. Então, só lembrando aí, o presidente deixou o convite aí para que todos os vereadores se façam presente, o público presente, sábado à tarde, o jogo, então, contra o São Bento. Dia 5 já joga em Aranaguá, contra Aranaguá. E dia 12 joga em casa de novo contra o Mãe Luzia. E dia 16/7 joga em Içara contra Içara. Como o Turvo está na chave de 5, joga 4 jogos, que a outra chave tem 4 times.
Para alarme, vai ser cobrado ingresso. Por quê? Porque onde a gente vai, a gente tem que pagar, né? O Renato sabe disso. Então, aqui também vai ser cobrado. O alarme estipula de 10 o mínimo e 20 o máximo. E o Turvo vai cobrar R$10, então, que é o mínimo. Só para os jogos da alarme, o municipal continua normal, certo? E lembrando aqui que os associados que tiverem dia, tem entrada franca, né? Entrada livre. E além da entrada, ganha um vale cerveja, refri, que ele desejar, e um salgado, o associado em dia. Então, quem está... Nós, né, temos que atualizar as mensalidades aí. É importante. Então, só fazendo esse adendo aí, lembrando desse início, o Turvo já foi campeão da Salarme, já foi campeão da Copa Sul também, já disputou 2 estaduais de amadores. Então, o Turvo tem um bom trabalho. A equipe, eu estou só auxiliando, não faço mais parte direta, né, mas estou auxiliando. O treinador será o Tarcísio Machado, auxiliado pelo Hérito. Enfim, existe uma equipe toda que coordena isso aí, né? Mas só lembrando, então, a respeito do campeonato. E falando em atividade esportiva ainda e esporte, na última sessão que foi citado aqui quanto à demora da contratação dos professores para atividades esportivas, né? E aí, no momento aí eu lembrei, mas não tinha certeza e fui ver que a gestão passada, eu me lembro que o Afonso usou muito essa tribuna aqui, cobrando o início das atividades esportivas. Nós tínhamos, na época, ali a Sheila e a Eliane, que eram professoras, né, e eram da rede municipal. Eu acredito que elas iniciaram as atividades com futsal e futebol de campo, mas o professor mesmo, tipo o seu Nico, do vôlei, foi contratado em agosto de 2021. E em 2022, para vocês terem uma ideia, todos os outros professores da rede, das escolinhas, enfim, de todas as atividades, foram contratados também só em agosto. Só lembrando isso. Então, é bom só para lembrar que esses processos são lentos mesmo, a gente sabe, né, mas hoje ele a administração já está com os professores todos contratados, né? Só acho que tem uma atividade que não está em andamento ainda, mas questão de ver horários e processo normal aí que a gente tem que definir, mas que quando é lá semana que vem deve estar tudo definido. Então, todos os professores também já estão contratados e as atividades já estão em andamento. Boa noite, presidente. No momento era isso. Obrigado. Obrigado, Valcir. Convido agora a vereadora Cleonice Lima Silvano, assunto saúde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, o público aqui presente. O meu assunto que me traz aqui hoje, falar um pouco de saúde, é também relacionado ao uso da tribuna na semana passada, pelo companheiro Cláudio. 2 assuntos que me causou estranheza naquele certo momento. Então, fui conversar, né, com a secretária de saúde, a Thaís, que explicou tudo muito bem explicado. O primeiro assunto é sobre o receituário amarelo. Então, o receituário amarelo é um receituário super controlado. É a Vigilância Sanitária do Estado, tá, que tem esses receituários e entrega para os municípios. Dizer que existe só um médico, hoje, até o momento, responsável por esse receituário amarelo, que teve a portaria dele até julho deste ano como responsável, já feita pela outra administração. E esse receituário amarelo ele não pode ficar em todos os postos de saúde, porque ele é extremamente controlado. Ele teria que ficar juntamente com esse responsável técnico. Muito bem, esse receituário amarelo foi buscado na Vigilância Sanitária de Araranguá. Na verdade, ele é buscado quando ele tem essa falta, certo? Então, dizer que não é o município responsável por isso. Dizer para vocês também
que hoje, quem tem disponibilidade de ter esse receituário sem ser esse responsável técnico seria um neuropediatra. Dizer para vocês que a gente tem um neuropediatra no município, ele vem 2 vezes por mês, está atendendo 48 crianças mensais. Então, ele faz uso desse receituário amarelo, certo? Lembrando que as unidades não são responsáveis, não pode ter esse receituário amarelo nas unidades, a não ser este responsável técnico, para alguma emergência, tá? Porque a gente tem os outros especialistas. Temos psiquiatra. O psiquiatra ele atende 24 pacientes entre crianças e adultos, no total de 48 crianças e adultos por mês. Então, esse psiquiatra tem um receituário amarelo. E é ele que entrega esse receituário amarelo para as crianças ou para o adulto. Temos agora também, né, para a nossa felicidade, a felicidade da população, um neuroadulto. Ele já começou semana passada, ele atendeu 30 pacientes, agora, nesse mês, vai atender mais 35 pacientes, totalizando, no mesmo dia, aliás, 70 pacientes só no mês de julho vai dar, ao todo, no mês de julho vai dar 70 pacientes. Ele também dispõe do receituário amarelo. Então, por isso, a situação do receituário amarelo. Não é que não existe o receituário amarelo dentro das unidades. Deixar claro também um outro assunto que me chamou a atenção sobre o oxigênio, vereador. Passamos por um aditivo de licitação onde como se ia ter alguma demora, o que foi feito? O oxigênio que nós tínhamos foi colocado em menor quantidade, tá, para a população, para as pessoas que usam. São 10, 12 hoje. E deixar claro que ninguém ficou sem oxigênio. O aditivo deu certo, o oxigênio estava no outro dia. Teve uma pessoa que me ligou para a secretária de saúde também, e nós dissemos que já estava a caminho. E ele disse, não, só vai terminar final da tarde. Então, não tinha terminado nenhum oxigênio no município. E, naquela manhã, o oxigênio já chegou e foi suprido para todos os pacientes o oxigênio. Então, deixar claro essa situação. Já que eu estou falando de saúde, falar sobre a fala da minha colega Renata, conversei também, na verdade, com a Thaís, secretária de saúde. Ela disse para mim que esses kits estão, sim, sendo comprados. O que está sendo confeccionado são as caixinhas que faltou. Inclusive, ela comprava, né, isso o ano passado, eram 20 kits. E vou te dizer, o projeto é bom, tem que continuar, nós temos que aprimorar esse projeto, e nós vamos aprimorar o projeto. Tá? Então, assim, eu acho importante essas coisas acontecerem. Então, quero dizer que a secretária de saúde está lá à disposição de qualquer vereador que quiser ir falar sobre saúde, perguntar sobre saúde. Antes de usar a tribuna, vamos lá, vamos conversar. Conversem com elas, né? Está aqui a Leandra, né, veio fazer um ótimo relato de como está a educação. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro, para que não se traga, né, algum constrangimento que, às vezes, sai de uma outra forma, e a gente também que está aqui falando é visto de outra forma lá fora também. Então, essa aí é a minha explanação. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado ao público aqui presente, e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Obrigado à vereadora Cleonice. Suspendo a sessão por 10 minutos. Para as comissões competentes darem o respectivo parecer referente ao projeto de lei executivo número 17 de 2025. Então, sessão suspensa por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei do executivo número 17 de 2025. Com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal 2.246, de 23 de junho de 2015. Fica prorrogada a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal 2.246, de 2015, em até 12 meses, contados da data de publicação do novo Plano Nacional de Educação, que sucederá o atual aprovado pela Lei Federal 13.005 de 2014, com vigência também aprovado e prorrogado
pela Lei 14.934 de 2024. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 17 de 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 17 de 2025, aprovado por unanimidade em primeira votação. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para uma sessão extraordinária, logo após esta sessão ordinária, com a seguinte ordem do dia: apreciação e segunda votação do projeto executivo número 14 e 17 de 2025. Suspendo a sessão por meio minuto.